Essa é uma história para nos tirar um pouco dos automatismos, né? Isso que eu queria conversar com você. Como que às vezes a vida ganha um automatismo e nesse automatismo a vida se perde. É a história de uma criança que foi dada como morta e depois ela foi encontrada não morta. Vamos pensar, vamos entender essa história. Me acompanhe. Quem abre o saco? O sistema de saúde precisa despertar. E a nossa saúde, ela não está completamente livre de se prender a um sistema que não valoriza a vida, que não valoriza a saúde. Então, por isso que eu peço para as pessoas pararem um minuto e refletirem mais sobre a possibilidade de dar mais valor à vida, à própria vida, né? Quem abre o saco? O sistema de saúde precisa despertar. O saco se mexeu enquanto o sistema dormia no transe do protocolo. Regina Célia Pascoal, 58 anos, 17 anos trabalhando numa funerária. Matheus Bategelo, 29. A esposa estava grávida. Sem capa, sem holofote, sem diploma de herói, nada nessa história. O agente funerário no Brasil ganha em torno de R$ 2.000, R$ 2.600 por mês, em jornada de 43 a 44 horas semanais, sem conselho de classe, né, sem regulamentação. E os médicos a gente já conhece que tem uma formação melhor, tem salários melhores, né? E, e tem uma condição também difícil, muitos têm uma condição difícil, mas não é a pior condição de trabalho, né? O que aconteceu em Rio Claro? Cronologia, será que foi um milagre? Noah Gabriel, criança de 1 mês, prematuro, com fenda palatina, né? Internado na UTI neonatal de Santa Casa de Rio Claro, desde junho de 2026, desde 15 de junho. No dia 15, um mês depois, as 4 semanas de vida, parada cardiorrespiratória. A equipe médica faz todo um procedimento para reanimar por 45 minutos, seguindo um protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí o óbito é constatado. O corpo é levado ao necrotério. 2 horas depois, o saco preto começou a se mover. Regina, a funcionária, viu. Matheus avisou. O hospital retomou a animação e Noah voltou ao UTI. Os heróis sem capa. Regina Célia, auxiliar de agente funerário. Matheus Batalello, agente funerário. 2 agentes funerários. Nenhum dos dois é médico. Nenhum dos dois assinou o atestado de óbito, assinado. Ambos assinaram o atestado de vida. Curioso isso, né? Então eles estavam ali tomando susto de receber aquele saquinho preto com uma se mexendo. A profissão exige ensino médio, cursos de ciências mortuárias, disponibilidade para plantões e horários flexíveis, que as pessoas não escolhem hora para morrer, né? E um cargo emocional que nenhum diploma protege. E aqui é um ponto assim importante. Não é fácil, gente, trabalhar com isso. Não é fácil o dia inteiro trabalhar com isso. Agentes funerários, enfermeiras, técnicos de enfermagem, o dia inteiro, uma demanda alta, um trabalho mal remunerado. Estudo da Unesp com 100 profissionais de funerárias no interior de São Paulo, exposição constante à morte e ao luto, gera indicadores de burnout e exige resiliência extrema, riscos físicos e psíquicos. Precisa de normas, precisa de trabalho, precisa de regulamentação. As empresas hoje, a partir de maio de 2020, são obrigadas a fazer um plano de saúde mental, de lidar com as pessoas que vivem nessas condições. Qualquer empresa, qualquer tipo de trabalho. Eu estou mostrando aqui uma necessidade de trabalho que é muito gritante e que também não tem esse tipo de procedimento. A maioria não está fazendo e vai ser fiscalizado. Está autorizado as fiscalizações a partir de maio de 2026.
Talvez seu trabalho não seja exatamente com essa gravidade, com essa situação, mas é preciso trabalharmos saúde mental dentro das empresas. O protocolo, o silêncio e incerteza. A vida não cabe em formulário. Não existe tempo mínimo de observação previsto nas diretrizes internacionais para a constatação de óbito após parar. A decisão é do médico, caso a caso. E ali, 2 horas bastou para. Percebe que a gente precisa pensar mais sobre a vida? O próprio procedimento precisa pensar mais sobre a vida? Como é que a gente responde? Como é que foram feitos esses procedimentos? Eles seguiram os procedimentos da Associação de Pediatria. A Santa Casa de Rio Claro afirmou que seguiu rigorosamente todos os protocolos. A síndrome de Lázaro, do Evangelho. Retorno espontâneo da circulação após reanimação fracassada. Tem menos de 100 casos relatados desde 1982 no mundo. Apenas 10 crianças relatadas em 2022. Mais um caso agora. O hospital classificou o episódio como um dos mais inexplicáveis da sua história. O inexplicável não é desculpa. É sinal de que o limite entre vida e morte é uma zona, não uma linha. E protocolos precisam respeitar isso. Certas tradições, a tibetana, o próprio espiritismo no Brasil, fala de se dar mais tempo entre a declaração de morte e o destino do corpo. Eu acompanhei recentemente o falecimento de meu pai e passei a madrugada junto ao corpo em prece, em orientação espiritual. E esse procedimento foi muito estranhado pelo hospital. A família querer acompanhar e querer fazer. Ele foi colocado numa gaveta e ali tinha que ficar até os trâmites da funerária, e os trâmites muito automáticos, aquela coisa de para que a pessoa que faleceu ali à 1 da manhã, às 8 já tivesse no velório, pronta para o enterro que aconteceria ali dali a algumas horas. Esse automatismo, existe uma questão de higiene, política pública, mas a gente, será que não está tornando a morte também um sistema automático a favor da velocidade e do capital, sem cuidar da vida? Percebe que neste caso nos faz refletir sobre isso. O sistema que adormece, o erro médico não é só médico. Os médicos também sofrem muito. Eu acompanhando nos últimos 5 anos toda a doença, até o falecimento do meu pai, eu vejo o sofrimento dos médicos, a dificuldade que eles têm de lidar com a questão da finitude e as decisões, como são tomadas às vezes numa defesa emocional dele ou do paciente, toda essa dificuldade de discutir a própria sanidade mental do médico, que agora, por lei, também faz parte do plano de riscos psicossociais, e as empresas devem fazer a contratação. 1,3 milhão, né? 1,3 que é milhão, 1,3 milhão de brasileiros sofrem consequências de erros médicos em hospital. Eu tenho já livro escrito sobre isso e é muito mais comum do que a própria entidade quer declarar. 55 mil morrem por ano, 6 pessoas por hora morrem por erros médicos. Processos por médico saltaram 506% em 2024. E cada vez mais os médicos estão medrosos e receosos por causa dos processos, por causa das ações, ter pago custos de advocatícios, o que aumenta o custo do próprio tratamento médico. Mas o salto real é enorme. O sistema judiciário falha para manter o lucro intacto. É uma questão problemática isso. Causas estruturais: cansaço, sobrecarga, escassez, jornadas extensas, supervisão falha, protocolos desatualizados. O hospital lucra, o plano de saúde lucra, a farmacêutica lucra, quem cuida está esgotado. Médico, técnico de enfermagem, agente funerário. Todos estão esgotados e cuidando do que talvez seja o momento mais sublime da vida e que o capitalismo não valoriza, porque vai valorizar o empresário, vai valorizar você que pode ser sugado, mas eu vou dizer para vocês, na velhice,
nos momentos da finitude, surge tanta beleza, surge tanto relacionamento, tanto carinho, tanta troca, e a gente está colocando as pessoas na pior condição de trabalho para vivenciar isso. A funerária, como tempo de cuidado, quando o sistema desiste, a presença resiste. A presença de olhar aquela criança com aquele, né? A ABM Luto classifica o agente funerário como profissional de cuidado. Primeiro contato com o corpo, testemunha do sofrimento da família, preparo do corpo para o ritual de despedida. Cuidado que o sistema de saúde monetiza, não se sustenta. Aquele profissional, a menina que ficou ali na funerária junto comigo enquanto eu rezava o tempo todo e ela trabalhando para fazer o que ela sabia fazer de maquiagem, vestir meu pai ela não, eu também estava rezando por ela, porque ela não tinha preparo e ela faz aquilo todo dia e a gente vê a condição de trabalho e uma condição de entendimento do trabalho. Difícil. Estudos internacionais mostram que os operadores funerários sofrem estigma, incivilidade, burnout e tensão entre trabalho e família, em taxas que rivalizam com a enfermagem intensiva, que é outra profissão extremamente desvalorizada. A alienação do cuidador é a lógica do capital. Extrair até a última gota da atenção e depois descarta. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, uma das profissões que mais internava no hospital psiquiátrico, porque houve desde então, uma política mudada, né, em relação ao tratamento psiquiátrico no Brasil, uma das profissões que mais internava em hospital psiquiátrico era de enfermeiros, de cuidadores. Porque é muito difícil mentalmente você lidar com essa questão da doença, da finitude. É muito árduo, todos os dias. O caso Noah inverte o papel. A funerária não foi o último lugar antes do caixão. Foi o primeiro lugar onde alguém estava acordado o suficiente para ver que a vida estava lá ainda. Regina não viu o cadáver, viu uma criança vindo à vida. Interser, como dizia meu mestre, né? A capacidade de perceber que todos nós intersomos. Você não tem ligação, você é as ligações. Quero fazer um convite aqui para vocês. A pensar, a cuidar da sua saúde de várias maneiras. Com uma nova rotina, com uma nova maneira de se portar durante o dia, com uma nova estrutura de hábitos. E não pensar só no resultado, no lucro, porque isso passa. Isso é importante, a vida depende também desses processos, mas a gente precisa desenvolver mais a nossa presença, o nosso autocuidado. Não só em relação a isso, mas em relação a esses profissionais. A sua empresa já tem um programa de riscos sociais, a gente está fazendo isso, esse projeto com várias empresas. E é obrigado por lei, e vai ser fiscalizado e multado se não fizer. O que Regina fez não foi milagre, foi presença, foi despertar de transe, foi recusar a lógica de produção que diz esse saco é lixo. Esse bebê é processo encerrado. E aqui eu peço, é um pedido, repassa esse vídeo para as outras pessoas, repassa essa reflexão para as outras pessoas. É importante que essa reflexão desse caso venha a nos trazer maior conexão com a saúde no trabalho, maior conexão com a vida, maior conexão com a finitude da vida, maior conexão com a beleza da finitude da vida. Que isso te dê mais clareza mental, que você trabalhe de uma maneira mais organizada para a sanidade da sua vida, do seu corpo, dos seus entes queridos, da sua empresa, que tenha um programa de riscos psicossociais. E aí sim, nós vamos estar falando de um outro patamar de consciência, de felicidade, de satisfação. Não só um modelo do lucro, mas um modelo que tenha outras prioridades, como
respeito, como vida, como saúde, como generosidade, como compaixão, como alegria. Tá bom? Repassa esse vídeo. Eu acho que essa reflexão é válida. Um abraço, até mais.